Então, essa semana começou ontem, né, a segunda semana Live Senai, e nós estamos falando vários temas, não percam, de hoje até quinta-feira teremos lives todo dia, compareçam em nossas lives. Bom, a live de hoje é sobre proteção respiratória e equipamento de proteção individual. Mas antes de entrar ao nosso tema, eu quero parabenizar a todos os trabalhadores, pessoas profissionais da área de segurança do trabalho, pois hoje é comemorado o Dia Mundial em Segurança e Saúde no Trabalho, em memória das vítimas de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Então, eu quero parabenizar todas as pessoas que, de certa forma, ou laboram na área de segurança, ou de certa forma também trabalhadores que contribuem aí para a prevenção de acidentes, cuidando das metodologias e fazendo formas preventivas de trabalho para se evitar acidentes, tá? Bom, então parabéns a todos e que todos reflitam sobre os acidentes e as doenças e trabalhem na prevenção, tá? Então vamos começar nosso tema, que é proteção respiratória e equipamento de EPI, né? Então, tem uma diferença básica, né? Então, o EPI, o que é o EPI? O EPI é o equipamento de proteção individual estabelecido lá por normas de segurança do trabalho. E dispositivo de proteção não é EPI, né? Então, nós temos essa pequena diferença básica. Antes de entrar no nosso tema, mais uma vez, quero convidá-los a participar de hoje. Nós temos uma live amanhã, quarta-feira, dia 29 às 19 horas, nós temos live de práticas de fabricação, também produção de alimentos, e dia 30/4 teremos a live às 19 horas sobre construção civil. Pessoal, participe, entre aí no Instagram do Senai e participe, tá? Bom, então vamos iniciar o nosso assunto. Nunca se falou tanto em proteção respiratória, em equipamento. A mídia acabou trazendo isso para o nosso dia a dia, né? Então a gente, ou meios televisivos, rádios, jornais, a gente se ouve falar aí sobre EPI. Tá faltando EPI no hospital X, está faltando equipamento, está chegando equipamento da China, está chegando equipamento da China que passou nos Estados Unidos, tomaram nosso equipamento lá. Então a gente ouve assim, grandes assuntos e temas abordados nas televisões e nas mídias de forma geral sobre a questão aí dos dispositivos de segurança, né? Nunca se falou tanto como está falando agora, embora é uma coisa que está se faltando, né? Equipamento está se faltando em todo local. Então é uma corrida muito grande para aquisição e compra de tais equipamentos, né? Então a gente pode relembrar aqui algumas notícias. Brasil importou tantos milhões de máscaras da China. Conselho Federal de Enfermagem e Medicina denuncia sobre a falta aí de EPIs para os profissionais de saúde. Profissionais de saúde sendo afastados por doenças relacionadas ao seu trabalho. Então a gente todo dia está presenciando esses noticiários, né? Então assim, óculos, avental, touca, protetor faciais, luvas, é o que está faltando bastante aí, né? Mas vamos falar um pouco sobre proteção respiratória. Vamos abordar somente um desses equipamentos. Vou falar sobre proteção respiratória. A proteção respiratória, ela está presente na humanidade há muito tempo, né? Desde séculos antes de Cristo, a gente se ouve falar aí da proteção respiratória, né? Aquelas pessoas que trabalhavam em minas, né? E explorações lá, e de repente precisava de alguma coisa para proteger, né? Então se usava o quê? Vamos usar lá uma bexiga da cabritinha lá, uma cabrita, né? Tirava a bexiga dela, uma ovelha naquela época, e usava aquela bexiga como um material protetor, né? Tratava ela, secava ela lá e usava como material protetor aí, né? Isso há 23 séculos antes de Cristo lá se utilizava esse aí para a proteção das minas de carvão, de chumbo, né? Nesses ambientes. Porém, Leonardo da Vinci, né, em 52 e 1519, recomendou o uso de pano molhado,
contra agentes químicos em caso de guerras, né? Utilizou também aí, ele foi o pai do snorkel, né? Então foi ele que inventou esse equipamento, né? E nas primeiras e segundas guerras mundiais nós tivemos aí um grande uso de armas químicas, né? E a relação a armas químicas, o pessoal procurou desenvolver metodologias de defesa, né? É onde surgiu alguns equipamentos, máscaras, filtros, né? Logo mais na frente também descobriu-se o carvão ativado, né? O carvão, a capacidade dele de reter impurezas aí de gases e vapores, né? E passamos a utilizar esses produtos aí como máscaras, né? Como componente de respiradores, né? Então, na Revolução Industrial, se houve aí as fábricas, né, a produção da máquina a vapor, né, houve aí a migração de equipamentos a vapores. E esses equipamentos a vapores, a gente sabe, né, e bem que vocês também já viram na televisão ou nas histórias, aquelas grandes fábricas fumando, né, aquelas grandes fumaças, né? Então a Revolução Industrial veio com o advento aí da máquina a vapor e, por consequência, as chaminés aí jogavam fumaças na cidade, que a cidade ficava toda suja de fuligem, né? E nessa época também se teve a preocupação com a proteção respiratória, né? A partir desse momento se houve aquela preocupação em separar, poxa, o que é respiração, poluentes gasosos, o que é poluentes tipo poeira, né? Então, a partir daquela época, nós conseguimos, se teve já metodologia ou pesquisas ou formas de dividir esses contaminantes entre particulados sólidos e particulados gasosos, tá? Bom, esse é um pouco da história, né? Se a gente for falar mais, tem muito que se falar da história, né? Inclusive ontem numa rede de comunicação televisiva passou aí um museu, né, lá na Europa, em que esse museu da Europa está em exposição uma máscara, essa máscara que era utilizada lá na época de 1700, 1720 lá, na época lá da peste bubônica lá na Europa, né? E essa máscara se parecia com um bico de pato, né? Então a pessoa parecia ser um bico de pato, é uma imagem até meio estranha, né? Mas era a proteção que eles tinham naquele momento, né? Então, com isso as proteções foi desenvolvendo. Então, como eu falei para vocês, em 1970, antes, 1720, corrigindo, na França houve aí uma grande epidemia, uma grande peste, né? A peste bubônica, né? Que surgiu aí na França, e lá surgiu as primeiras aí máscaras cirúrgicas bem semelhantes às que nós conhecemos hoje, né? Pano, né? Utilizado aí para cobrir o rosto das pessoas para evitar as inalações. E a famosa N95, que é muito famosa, né? N95, para todos os locais da mídia a gente se ouve falar N95, 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 tá todo mundo ficando esperto em N95, todo mundo sabe o que é, né? Mas a famosa N95 é um produto que surgiu na China, né? É um produto que foi inventado pelo médico chinês, né, em 1910, né? Então esse médico chinês desenvolveu uma máscara que foi precursora aí da nossa N95 que nós conhecemos hoje. Houve uma peste lá bubônica, né? Esse médico foi convidado a achar uma solução lá na China, Lin Te-hu, né? Então ele, no norte da China, ele foi para lá com a missão de desenvolver um equipamento de proteção. Ele desenvolveu lá uma máscara melhor que aquela de pano, né, que era que usada antigamente a cirúrgica, feita de uma máscara feita lá de gases, mais camadas, né? E aí ele fez essa máscara, e essa máscara foi aí hoje uma das precursoras hoje da nossa N95, né? Então essa foi o primeiro embrião aí do equipamento N95, tá? Foi feito pelo médico chinês em 1910
lá no norte da China. Tá? Bom, e aí a N95, quando que realmente nasceu, embora ela teve essa inspiração aí lá na China, né? A N95 ela surgiu na década de 70, né? Então ela foi desenvolvida aí na década de 70, né? Pela empresa que nós conhecemos, está aí nas mídias, né? Nós temos duas grandes empresas que se fala aí em proteção respiratória, que se fala em sistemas de segurança do trabalho. Nós temos duas grandes potências, que é a 3M e a MSA, né? Então essas três grandes companhias, essas duas grandes companhias, né, são empresas aí que são muito antigas e que trouxe hoje muitas soluções que nós conhecemos hoje em relação à segurança do trabalho. A N95 foi desenvolvida na década de 70, né, pela empresa 3M, e esses respiradores N95 passou a ser utilizado aí no meio industrial. Então esses equipamentos são equipamentos para o meio industrial, ou seja, para plantas, fábricas, indústrias, né? Até então não era utilizado no ambiente hospitalar, né? No ambiente hospitalar nós tivemos aí a necessidade, foi-se utilizado as máscaras N95 a partir da década de 90, né? Com a questão da tuberculose, né? Aí na América do Norte, e com isso teve aí o desenvolvimento aí das máscaras no N95 para o meio hospitalar. Então essas máscaras passou aí por ambiente hospitalar. Bom, esse é um pequeno traço aí da história, né? É um pequeno traço aí da história dos respiradores, como aconteceu tudo, para nós entendermos o que está acontecendo hoje, né? Então quando a gente fala em proteção respiratória, equipamento de proteção individual, nós temos um conceito básico. Nós temos dois tipos de respiradores. Um respirador é por adução de ar. Um tipo de respirador é o respirador por adução de ar. O que é o respirador por adução de ar? Eu tenho um respirador, esse respirador não tem esses cartuchos, onde eu tenho uma tubulação, e essa tubulação ela é o quê? Ela é conectada a um cilindro de ar, ou tipo aquele que os bombeiros utilizam para entrar em situações de resgate e combate a incêndio, ou num espaço confinado. Mas também nós temos lá um sistema que esse respirador é conectado à linha de ar, né? É conectado à linha de ar, onde um compressor nos manda o ar, né, para nós durante o trabalho. Então esse aí é o respirador tipo adução de ar, né? Outro respirador que nós temos, né, aí é o respirador aí purificador de ar, né? O respirador purificador de ar é esse aqui, ó. Esse aqui é o respirador purificador de ar, né? Por quê? Porque o ar vai ser purificado, né? O ar vai passar pelas membranas e ele vai ser o quê? Ele vai ser purificado. Então esse é um respirador tipo purificador de ar, tá? Então, quando se fala, então o professor falou aqui do respirador por adução, falou aqui sobre o respirador purificador, que é esse aqui que nós conhecemos. Quando que eu vou usar um ou outro? Bom, aí está a questão, né? Quando que a gente vai usar um ou outro? Não é simplesmente pegar lá, no almoxerifado, me dá aí um respirador que eu vou usar isso aqui. Ali a poeira está forte. Não, me dá isso aqui que eu vou entrar ali dentro de um espaço confinado. Ali eu estou sem respirar. Aí a pessoa vai e utiliza qualquer um. Não, não é dessa forma, tá? Então, assim, não é dessa forma que nós iremos usar o respirador. Para que se use o respirador, isso eu estou falando no meio industrial, em empresas, né, nós devemos fazer o quê? Para se usar um respirador, nós devemos ter um programa de proteção respiratória. Para que eu faça o uso do respirador adequado, da forma correta, que realmente me proteja, eu tenho que ter um programa de proteção respiratória.
É dessa forma que se faz aí o uso do protetor auricular. Do protetor respiratório, não auricular, né? Então, é o famoso PPR. Tem que ter PPR. Nossas empresas têm que ter o quê? PPR, Programa de Proteção Respiratório, né? Infelizmente, a gente vê que isso não existe em algumas empresas, né? As empresas que talvez tenham desconhecimento e estão precisando, podem entrar em contato aí com o SESI, né? O SESI tem esse serviço aí de consultoria, né? O SESI realiza esses programas para as empresas aí. Quem tiver interesse, entre em contato aí. Bom, então, tem que existir um PPR. A empresa tem que ter um PPR. E esse PPR é uma instrução normativa, ou seja, é uma norma estabelecida por normas, né? É a instrução normativa aí número 1 do Ministério do Trabalho, no qual eu tenho que fazer o uso, eu tenho que ter o uso do PPR. Então, instrução normativa desde 1994, eu tenho que ter o uso do PPR, né? Desde 1994. Muitas vezes a gente ouve falar assim na televisão: os profissionais de saúde estão se afastando com certa frequência. Mas será por que estão se afastando com certa frequência? Será que existe PPR? Será que o PPR está sendo implementado? Será que esse PPR não é um documento de gaveta? Eu estou vendo até uma pergunta do colega aqui: toda indústria tem que ter PPR? Sim. Todo ambiente que eu tenho exposição aos riscos respiratórios, seja indústria, comércio, supermercado, hospital, agricultura, fazenda, criação de gado, todos os ambientes laborais que se tenha exposição aos contaminantes respiratórios, tem que se fazer o uso da proteção respiratória. Não é simplesmente só fornecer máscara, só entregar. Tem um colega que falou aqui, infelizmente as empresas só entregam a máscara, justamente. Simplesmente entregar a máscara, mas será que eu estou entregando a máscara correta para uso correto? Será que o meu trabalhador sabe usar essa máscara? Ele põe uma máscara no rosto e vai ter contato com uma pessoa que está lá com a doença Covid-19. Será que essa máscara está protegendo? Será que existe proteção? Ou está criando uma falsa sensação de segurança, né? Então isso é muito preocupante. Então tem que treinar, o PPR fala isso, né? Então tem alguns falando aí, fornece de qualquer forma assim, fornece lá, o porteiro entrega, o guarda entrega, o almoxarife entrega a proteção respiratória, mas não se existe aí toda uma técnica para aquilo. Qual que é a técnica para aquilo? Programa de proteção respiratória. O que esse programa faz? Cria metodologias, quais os equipamentos vai ser utilizado, se realmente você vai estar protegido, né, Ana? A Ana fala assim: acha que está protegido. Sim, Ana. Será que realmente vai estar protegido? Será que eu vou estar seguro? Né? Então, para isso que serve o programa de proteção respiratória. Então, tem que ser conduzido de forma profissional, né? Se caso você não tem um profissional de segurança do trabalho, aí consulte aí a consultoria do SESI, né? Então, tem que se saber o quê? Qual o agente que tem ali naquele ambiente, qual o risco respiratório eu tenho ali. Tem que saber qual equipamento eu vou utilizar, né? O Sérgio falou aí da barba, né? A barba sim, tem que ter a política de não uso da barba, né? A barba ela vai o quê? Ela não vai deixar o equipamento aí vedar, né? Vedar perfeitamente. Aqui atrás de mim tem um coleguinha aqui que tá com um capuz amarelo, né? Esse coleguinha tá com capuz amarelo. Quem conhece aí? Alguém conhece esse equipamento aí no grupo? Quem conhece aí? Que equipamento é esse? Isso aqui é um equipamento chamado Fit Test. Fit Test é um equipamento aí, que se faz o teste de vedação da máscara. Será que a máscara está vedando? Eu pus o meu protetor, né? Será que a máscara está vedando? Quando eu pus aqui a minha proteção respiratória, será que está vedando? Será que essa proteção aqui, vamos lá, será que essa proteção aqui é adequada? Alguém perguntou do Covid-19 aí. Será que essa aqui é responsável, protege contra o Covid-19?
né? Então, esse aqui chama fit test, é um equipamento utilizado para verificar se as nossas proteção, a máscara que o usuário está utilizando, ele faz aí a proteção à vedação. Então tem que ser feito, detalhe, a todo funcionário da empresa que usa proteção respiratória. Por exemplo, será que todo mundo está apto para usar proteção respiratória? Será que, por exemplo, eu tenho aqui uma marca, um corte, uma marca de nascença, ou o meu rosto tenha aqui uma deformação, ou de repente o meu rosto tem um formato que seja diferente de alguns rostos por aí? Será que a minha máscara vai realmente fazer a vedação? Será que vai vedar? Então por isso que é importante aí o uso do programa de proteção respiratória. Como fazer? Como fazer o programa de proteção respiratória? Como a gente vai fazer isso? Através de um programa aí para profissionais de segurança do trabalho. Tá? Análise do ambiente. Análise do ambiente do trabalhador. Do grupo onde ele está inserido. Né? Tem algumas perguntas bacanas que logo mais a gente vai responder para vocês. Tá? Vamos lá. Quando a gente está num ambiente de trabalho, nós temos aí alguns contaminantes. Vou falar aqui dos contaminantes respiratórios. Nós temos aqui no nosso ambiente de trabalho, eu posso ter aqui nesse ambiente poeira. Eu trabalho na marcenaria, então eu posso ter o que aqui? Posso ter poeira aí, o equipamento aí, ou aerodispersóides, pequenas frações daquele objeto que está sendo cortado, está sendo manipulado aí no ambiente. Tá? Eu posso ter fumos, estou fazendo lá uma solda, né? Não é o fumo do cigarrinho estragado não, né? De repente você está soldando, né? E aí de repente quando você está soldando ali está subindo o quê? Fumos metálicos e particulados também. Ali também sobe ali particulados da solda, né? Gases, no meu ambiente eu posso ter gases, né? Por exemplo, um posto de combustível, um exemplo aqui, o posto de combustível, né? Um posto de combustível a gente tem aí presença de vapores e gases aí naquele local. Eu posso ter gases ou vapores naquele ambiente. Eu deixei por último aqui as névoas, porque eu quero falar sobre névoas. Névoas é importante agora em época de pandemia, né? As névoas são originadas aí quando os líquidos são automatizados ou pulverizados. Aí alguém falou assim, por que não foca na proteção Covid? A gente vai falar sobre proteção Covid. Porque a gente tem que entender como que acontece a contaminação. Então, quando você conversa, eu converso, nós estamos aqui expelindo no ambiente, nós estamos expelindo no ambiente isso aqui, ó. Ele conseguiu visualizar aí, ó. Então, nós estamos, então nós estamos expelindo ao ambiente diversos névoas, né? Gotículas. Então nós temos gotículas aí entre 1 micra, 2 micras, as maiorias das gotículas são entre 4 e 8 micras, né? Então quando eu espirro, possivelmente eu vou soltar ao ambiente 1 milhão de gotículas, de partículas de gotículas, né? Então aí é onde entra a história do Covid, alguém aí falou falar. Está curioso pelo Covid, né? Aí é onde entra a questão do Covid. Por que eu falei até chegar aqui sobre alguns temas importantes, né? Essas partículas, essas 1 milhão de partículas, ela vai estar carregadas com vírus. Ela poderá estar, alguma delas, carregadas com o vírus. Tá? Quando eu espirro, quando eu converso, quando a gente tosse, então a gente sempre vai expelir gotículas. E vocês não estão vendo, e eu também não estou vendo aqui, mas eu estou expelindo gotículas. E essas gotículas, algumas se permanecer no ambiente e algumas vai o quê? Algumas vai cair, algumas vai ao tempo se ali sumir do ambiente. Em torno de 2 horas, alguns estudos 2 ou 3 horas, né?
Então, de certa forma, nós temos algumas gotículas que ficam aí no nosso ambiente. E essas gotículas podem estar o quê? Pode estar carregando o vírus, ou seja, o vírus pode estar embarcado nessas gotículas, né? Vamos imaginar aqui uma gotícula aí de 2 micras. Uma gotícula aí que em torno de 2 micras, por exemplo. Essa gotícula de 2 micras, o nosso vírus, segundo aí pesquisas, o vírus Covid-19, ele tem de 0,02 até 1 micra. Ou seja, é nanométrico, não é micrometro, não, é nanométrico. Ou seja, só conseguimos ver esse equipamento, esse vírus, através do equipamento eletroeletrônico. Tá? Então, esse vírus lá, essa partícula de vírus de 0,02 micras pode estar embarcada numa gotícula de 1 micra. E isso vai estar no ambiente por 60 minutos ou até mais. Eu posso estar num elevador, por exemplo, adentrar o elevador, alguém pode ter saído depois de meia hora, eu adentrei o elevador, eu ainda vou estar o quê? Eu ainda vou estar em contato com fluidos que eu não vou estar enxergando. E esse fluidos pode estar o quê? Pode estar sendo um agente transportador aí do vírus Covid-19. Só que nós não sabemos até hoje, até então, qual é a carga viral para que eu possa ser contaminado, a contrair a doença Covid-19. A gente não sabe ainda qual que é a carga viral, mas se sabe que devemos evitar respirar esses gotículas com possível presença de vírus. Para você ter uma ideia, a bactéria ela é de 0,2 micra e o vírus é de 0,02 micros, ou seja, a bactéria é muito maior do que o vírus. Tá? Bom, mas alguém está curioso aí, tem muita gente falando assim, professor, e a PFF2, a PFF1, tem uns curiosos aí, tem uns ansiosos, tem muitas pessoas ansiosas aí para falar sobre as máscaras, né? Então, quais são os tipos de máscaras que nós temos? Nós temos máscaras cirúrgicas, são essas, máscaras cirúrgicas, né? Isso aqui não é EPI, não é equipamento de proteção individual, tá? Então isso aqui não é equipamento de proteção individual, tá? Lembra, segundo a NR6, né, isso aqui não é EPI, é uma máscara cirúrgica, é um dispositivo de segurança, tá? Então, lembre-se, não é EPI. Tem normas para fazer essa máscara? Eu posso fazer no fundo de casa? Não pode, né? Então nós temos que seguir NBRs para fazer isso aqui, tem que ser aprovado, claro, pela Anvisa, né? Além de ser a NBS, tem a NBR 14.873 e 15.052 que tem que ser seguido para a utilização dessas máscaras. Então, se isso aqui é uma máscara cirúrgica, lembra do teste de vedação aqui do respirador do nosso amiguinho aqui? Se eu colocar uma máscara cirúrgica nele, não tem como fazer teste de vedação, porque essa máscara não veda. Ela apenas protege a barba, né? Podemos se falar. É um acessório, né? Igual o Vitor falou, isso mesmo, Vitor. Acessório de segurança, não é um EPI. Tá? Então isso aqui, lembre-se lá do pessoal de alimentos, quando vai fazer alguma coisa lá na cantina, ou aqui na nossa unidade Senai Vila Canaã, tem um curso técnico de alimentos, quem é interessado em fazer, procura a escola. Então nós temos isso aqui para o quê? Nós temos isso aqui para evitar que babar no bolo, no pão, né? O médico lá no centro cirúrgico usa isso aqui para o quê? Para evitar de babar na pessoa que está sendo, que ele está tratando. Então isso aqui não é EPI, dispositivo acessório de segurança. Por que não é EPI? Porque não existe vedação. Por mais que eu coloque ela, se tiver uma micra, 2 micras, 3 micras no ambiente, eu ainda vou respirá-la. Então não é equipamento de proteção individual. Tem alguém que não entendeu aí. Por que não é EPI? Porque as gotículas, ela não vai vedar as gotículas. E eu estarei mesmo assim respirando. Não é EPI, pois tem CA, justamente. Todo equipamento que tem EPI tem que ter o certificado de aprovação estabelecido no Ministério do Trabalho. Então esse aqui é dispositivo de segurança. Também não só por não ter CA, viu? Alguém escreveu aqui,
mas também devido a sua proteção, ou seja, devido ao seu teor de proteção que ele dá ao trabalhador, tá? Então, alguém entendeu? Até alguém estava perguntando que não tinha entendido, tá? E lembrando também que as nossas gotículas vai longe, né? 2 metros, né? Ou até mais, depende do ambiente. Se o ambiente tiver um ar-condicionado, então, é potencializada essa movimentação dessas gotículas, hein? E, inclusive saiu um estudo aí, tem um que falou, estamos ferrados. Pois é, se não usar de forma adequada os equipamentos disponíveis, sim, vai estar exposto ao risco patogênico aí, tá? Então, lembrando então que surgiu uma pesquisa recentemente falando aí que num ambiente que no supermercado, por exemplo, se alguém ficou lá, aquelas gotículas vão estar lá. Então vai ter presença de gotículas com o vírus aí, tá? Realmente, então um rapaz escreveu aqui, a população acha que está protegida, sim. Eles colocam essas máscaras, principalmente de pano, e acham que é o super-homem, né? Acha que é o super-homem, tá com a capa do super-homem ou a capa lá do Capitão América, né? Não é bem assim, tá, gente? Então tá se criando uma falsa sensação de segurança. Não é dessa forma, tá? Então, lembrando então, máscara cirúrgica para evitar o quê? A disseminação das gotículas, não para proteger contra o aerodispersóides que está ali no ambiente, tá? Bom, e vamos lá, está curioso aqui o PFFF, professor PFFF, PPF, então o pessoal até confunde, né? Até fala prato feito, né? Mas não é bem assim, vamos lá, PFF, né? O nome correto, né? Peça facial filtrante, tá? Peça facial filtrante, tá? Peça facial filtrante. É este equipamento aqui, ó, peça facial filtrante, conhecido como PFF, tá? Peça facial filtrante, né? Capitão América tem um escudo, né? Justamente, o pessoal põe a máscara para ter um escudo do Capitão América, né? A capa é a do super-homem, viu que eu falei agorinha. Vamos lá, PFF então, nós temos PFF1, PFF2, PFF3, né? Poxa, mas que tanto de prato feito, não é prato feito, não, é PFF, né? Mas que tanto de PFF, né? Então, a peça facial filtrante, como eu falei ali há um tempo atrás, aí, ela filtra aqui o ar que nós estamos respirando. Então isso aqui é EPI, porque protege da vedação, tá? Só que nós temos PFF1, PFF2 e PFF3. Recomendável para uso Covid-19 contra questão de vírus, PFF2, que é equivalente a a N95 americana. Tem uma pequena, é equivalente, não é igual não, viu gente? É equivalente, tem uma pequena diferença. Então, essas peças faciais, ela filtra o ar. Então, outro segredo para vocês aqui, para mim usar ela, o ambiente tem que ter ar. Se eu entrar num ambiente, espaço confinado, com isso aqui não tiver ar, não resolve. Então eu tenho que ter 19,5% no mínimo de oxigênio no ambiente para utilizar este equipamento, tá? Então, é o caso da área hospitalar, né, hoje, mas no caso de indústria, né, você entra num local aí que não tem suficiência de oxigênio para usar um respirador e a pessoa vai e utiliza. Eu não posso usar esse equipamento. Lembra da adução? Vamos usar a adução de ar, tá? Para este tipo de situação. Vamos lá. Nós temos PFF1, PFF2, PFF3. Poxa, professor, qual que eu vou usar contra o Covid? A1, A2 ou A3? Bom, PFF1. Vou pegar uma aqui, essa aqui é PFF2. Vou abrir essa aqui para vocês visualizar. Essa aqui é PFF2, né? PFF2. Essa aqui é PFF, vamos ver aqui, está aqui dentro, tirei da embalagem, PFF3. Veja que nós temos uma válvula, isso se chama válvula de exalação, tá? Eu não devo usar isso aqui para risco biológico. Por que eu não devo usar isso aqui para risco biológico? Quando eu coloco o respirador, eu vou respirar, o meu ar vai entrar, passar pelas camadas da nossa máscara e eu vou filtrar o ar.
o contaminante vai ficar retido na camada dela, né? E então o contaminante ficando retido aqui nas camadas, eu vou respirar o ar. 100% puro não, nunca é 100%, tá pessoal? Nunca vai ser 100%. Mas alguém perguntou da diferença, e qual a diferença, né? PFF1, vou falar para vocês. Qual a diferença aqui é na partícula filtrante e nos ensaios que ela passa laboratorial. Vamos lá, PFF1 tem retenção de 80% das partículas, teste feito em laboratório, 80% das partículas. PFF2, nós temos 94% de retenção das partículas. PFF3, se não me engano é essa aqui, PFF3, essa aqui, PFF3, nós temos aí 99% de retenção. Alguém escreveu aí, PFF2, PFF1, retenção no mínimo de 80%, isso mesmo, Sérgio, 80% aí, mínima de retenção. PFF2, 94%, PFF3, 99% de retenção. Essa é a diferença das PFFs que você estava perguntando aí. Isso aqui no meio industrial, no meio do uso industrial, qual que é o período de uso? Um dia, ou um turno de trabalho, ou quando ela se danificar. Por exemplo, eu usei aqui, ela molhou, ela não está vedando, está suja, então já deve ser trocado. Tá? N95, boa pergunta da Fabrício, N95 não é a mesma coisa de PFF2, a nossa PFF2 é equivalente. A N95, ela protege 95%, a nossa PFF2, ela protege 94% de retenção. Essa é a diferença, porque a N95 segue normas americanas, tá? A válvula de ar não posso usar com risco biológico, tá, galera? A válvula é para sair o ar, beleza, para sair o ar expelido, sim. Quem escreveu aí, mas se eu estou contaminado e vou conversar com alguém, eu estou contaminando ele. Por isso que no meio biológico não se pode usar respiradores com válvulas que expele o ar, tá? Somente totalmente fechado aí, quem perguntou aí. Então vamos lá, então nós temos PFF1, 2 e 3, recomendação por vírus aí, Covid-19 é PFF2, N95, né? Ou a PFF2 que é similar, né? 1% a menos aí, né, Sandra? E PFF3 seria legal, PFF3, né? 1% aí, retenção de 99%. Seria bom se pudéssemos usar ela, se fosse possível em relação ao custo-benefício. Nesses testes aí se usa, faz testes com aerosóis de 0,3 a 0,6 micras, tá? Então essas são os respiradores. Como eu já abri isso aqui, como eu devo usar o respirador, né? Então vamos lá, primeira coisa, lembre-se aí em questão de Covid-19, sempre, antes de qualquer coisa, eu já lavei minha mão antes de entrar na sala hoje aqui, né, antes de começar, mas ó, lave a mão, sempre lave a mão, né? Vou colocar as máscaras, lave as mãos. Vai retirar as máscaras, retira, lava as mãos. Então sempre lavar a mão. Dá lavar a mão, estou usando álcool gel aqui, mas o certo seria a mão que tem a poder aí de bem mais do que isso, tá? Então vamos lá, eu estou com a PFF, ela está escrita aqui dentro, posso usar Ministério da Saúde, não sei, dá para visualizar aqui, tem escrito PFF2 aqui. A parte de cima das narinas são essas, algumas têm aqui uma lâmina de aço para ajustar as narinas. Então eu venho e posiciono aqui as nossas fitas, né? Então coloquei minha fita aqui, aí eu vou pegar a última fita, posiciono no rosto, né? Primeiro eu passo a última fita. Bom, uma coisa importante, muito importante, é usar isso aqui diretamente ao corpo, né? Não pôr aqui debaixo de boné, capacete, óculos, né? Então, as fitas devem não estar aí torcidas, vamos ajeitar a fita, né? Veja bem, agora eu vou fazer o quê? Ajustar aqui. Ajustando, você vai fazer o teste de vedação. Vou soprar. Soprei no meu equipamento.
aqui não saiu o ar. Muitas pessoas colocam e aqui saiu o ar. Isso não está protegendo, não está vedando. Lembra, tem que ter a vedação ao corpo, né? Totalmente, né? Exatamente, um embaixo da orelha, né? Aqui, olha só, uma fita embaixo da orelha e outra acima. Alguém falou isso aí, muito importante, tá? Está protegido? Realmente, será que está protegido? Beleza, está protegido. Estou conversando, é claro que tem uma dificuldade para respirar, sim, é uma barreira de proteção, né, pessoal? Vou tirar a máscara, sem ter contato com a máscara, ó. Retirei o equipamento sem ter contato com o equipamento, tá? Professor, eu posso usar várias vezes o equipamento? Bom, em relação ao Covid-19 aí, né, em relação ao Covid-19, nós temos orientação que esses equipamentos no meio hospitalar, não no meio industrial, tá? Não confundam. No meio hospitalar, ela poderá ser reutilizada, tá? No ambiente hospitalar, desde que esteja em condições de uso, é claro, né? E infelizmente temos que descartar no meio industrial. Estou na indústria, usei lá, estou trabalhando com pó lá, de repente aqui meia hora que eu estou usando ela saturou. Tem que trocar. 1 hora, 2 horas ou por turno, tem que trocar. Tá? Então ele pode durar um dia, pode durar 2 horas, 3 horas, 4 horas. Não dá para usar ali um mês, né? Também não tem como. Mas ela deve ser usada aí de acordo com o ambiente de trabalho. Então depende, alguém perguntou aí a Márcia sobre o uso, né? Então depende, viu, Márcia? Depende. Lembra do nosso PPR? Vai estar estabelecido no nosso PPR. E também pelo Departamento de Segurança do Trabalho, né? Quem tiver interessado, inclusive, no curso de Técnico de Segurança do Trabalho, o Senai aqui oferece. Entre em contato com o Senai, quem tiver interessado no curso aí, Técnico de Segurança do Trabalho, tá? Então, a proteção, o PFF, ele filtra o ar para nós respirarmos, tá? No ambiente hospitalar, se orienta a utilizar PFF até 7 dias, 3 dias, 4 dias, depende. Porque a gente está aí realmente um grande problema aí em relação à falta de equipamentos. O mundo todo está querendo isso, tá uma coisa preciosa, respiradores, né? Eu liguei aí no nosso amigo aqui que vende equipamentos, só vai chegar em maio o equipamento que ele comprou há uns 2 meses atrás, tá? Então tá difícil. Bom, pessoal, então é dessa forma que tira e dessa forma que coloca. Vou guardar o equipamento. O cara vem aqui, põe o equipamento no bolso, né, no bolso de trás, né? E vai levando o equipamento ali para todo lugar, pendura lá no retrovisor do carro, né? Isso não pode ser feito, tá? Isso não pode ser feito. Porque isso aqui vai estar contaminando a parte interna dela, tá? Então você depois vai estar sendo contaminado. Lembra que o vírus Covid-19 não só pelas vias respiratórias. Eu toquei que no ambiente que está contaminado, vem aos olhos, vem à boca e eu vou ser contaminado, tá? Em relação a isso. Bom, além da PFF, o que eu tenho mais? Eu tenho isso aqui. Respirador semifacial. Eu já vi alguém usando isso aqui lá na cidade, na rua, né? Usando isso aqui na rua, está protegido? Não está. Por quê? Esse aqui é um equipamento de proteção respiratória, tudo bem, protege, mas eu estou usando um cartucho químico aqui. Esse cartucho químico aqui é para vapores e gases químicos, não é para pó, não é para dispersóides pequenos, né? Para isso eu tenho que usar um filtro incorporado nesse equipamento aqui, ó. Eu tenho que colocar um filtro similar a esse, que vai ser incorporado aqui. É claro que não é esse aqui, porque esse aqui é outro formato, mas vai ser incorporado aqui. Tá? Aí sim você vai estar protegido, desde que seja um filtro P2 acima, não um filtro P1, que é equivalente a P2, equivalente a PFF2. Tá? Então, eu vi um pessoal utilizando, explicando isso aqui na rua, no YouTube. Eu estou usando, comprei uma máscara, estou usando na rua, passando mico no supermercado. Está passando mico mesmo, porque está errado. Ó. Não adianta só utilizar o filtro para vapores orgânicos. Está escrito nele aqui, ó, para que ele serve, amônia, né? Ó,
vapores orgânicos, H2S, né? Então, assim, o Érico perguntou de cor, sim, alguns são codificados por cor, né? Nós temos aí verde, rosa, amarelo, né? Então a gente tem que consultar aí a bibliografia, sim, preto, né? Então, por exemplo, esse aqui, ó, H2S, gás sulfídrico amarelo, né? Esse aqui para vapores orgânicos, classe P1, preto, né? Nós temos várias cores, tá? Bom, então esses respiradores, então a gente vai trabalhar com o quê? Ele vai ter o filtro que vai ser incorporado aqui. Por exemplo, esse aqui, ó, esse aqui protege muito mais do que esse aqui. Professor, mas esse aqui é robusto, caro pra caramba, com certeza é caro pra caramba. Então, o cartucho aqui 50, 60 reais ou até mais. Aí você usa um cartucho, problema, mas cartucho vagabundo, usa um cartucho desse aqui, ó. Esse cartucho aqui, ó, é um P2. Isso aqui é um P2. Esse cartucho P2 já tem proteção aí contra o Covid-19, que ele é similar à PFF2. Professor, eu posso ir além, eu posso usar um cartucho igual esse cartucho aqui, ó. Esse é um filtro, né, um filtro P95. Eu tenho um P95 e um P100, né, norma americana, né, que eu posso ser utilizado no local desse filtro aqui, ó. Aí sim você está protegido. Embora existam estudos aí que, inclusive existe uma máscara que foi desenvolvida aí, que essa camada da máscara foi projetada e feito por nanopartículas, ou seja, existem nanopartículas nessa camada do respirador, no qual impede que o vírus penetre no corpo da máscara e não chegue até você. Isso com os materiais aí que a gente sabe que o vírus tem resistência, se tem resistência ao vírus, eles fizeram aí nanopartículas aí para evitar isso aqui, né? Respirador rosa, para quem perguntou, e o filtro rosa é para quê? Ozônio, né? Vapores orgânicos e ozônio, para quem perguntou aí, tá? Quem gostou do rosinha aí, quem viu o filtro rosinha aí, é para isso, tá? Então, nós temos esses filtros, são famosos filtros P1, P2 e P3. Então eu posso ter o filtro aqui, ó. Eu posso ter o filtro P1, P2, né? Ou posso ter o filtro, esse aqui, por exemplo, é o P2, né? Ou eu posso ter aí o filtro. Quem está preocupado com cartucho, pessoal, para risco biológico, situações de Covid-19 não se usa cartuchos, tá? Então nós vamos usar os filtros P1, P2 e P3, tá? Ou PFF1, PFF2 ou PFF3. Finalizando aqui, os PFF P100 ou P95, nós temos 99,97 de retenção dos agentes aí, aerodispersóides, ou seja, 99,97, tá? Bom, professor, mas o senhor não falou da máscara de pano, né? Ah, e aquela máscara de pano, né? E aquelas máscaras de panos que o senhor não falou, que eu tenho aqui em casa toda colorida, né? Bonitinha, né? Então, assim, máscara de pano igual a máscara cirúrgica, né? Embora que mais inferior que a máscara cirúrgica ainda, porque a máscara cirúrgica tem que ter NBRs, né? Isso aqui não tem NBR, né? Isso aqui ela passa por testes ali em casa, né? Eu faço lá segundo aí os manuais de fabricação, né? Mas esses respiradores de pano caseiro, feito em casa, né? Eu vou utilizar dessa forma, tá? Falando besteira, né? Alguém que tá falando da máscara aí. Tem vários formatos, né, de máscara, inclusive, por aí, né, com desenhos e formatos, né? Mas essas máscaras não descartáveis, né, de uso reutilizável, desde que eu higiene ela a cada dia, ou depende do uso, né? A 2 horas, 3 horas, 4 horas eu vou ter que fazer a limpeza. Como que eu guardo isso aqui? A mesma forma, tanto o respirador, esse aqui eu vou guardar ele aqui. Isso evitar o contato aí com a parte externa,
né? E a PFF, alguém me perguntou aí, PFF2, a mesma coisa, galera. PFF2, nós vamos também guardá-la aqui dentro, tá? Deixando aqui essa parte para fora. Inclusive alguns autores até orientam que eu use aqui o plástico furado para que seque, né? Para que ela evapore aí a umidade. Muitas pessoas falavam em usar papel. Professor, eu posso pôr no papel? Eu posso pegar a máscara e colocar dentro de um papel? Pegar a máscara e colocar dentro do papel? Mas será que a umidade da máscara não vai proliferar bactérias aí? Então a gente pode pensar por esse lado, né? Vamos lá. Então, armazenar no local que tenha ventilação, local adequado, que não seja junto com alimento, gaveta, bolsa, né, e outros lugares, tá? Bom, e uma coisa interessante, o nosso respirador de pano, as fibras dele são assim, ó, dessa forma. O respirador de pano, ó. Os fios estão dessa forma, tá? O nosso respirador PFF1, 2 ou 3, as fibras estão assim. Por isso que ela tem eficiência para o quê? Reter aí o nosso particulado, tá? Então a máscara de pano não protege? Com EPI não. Ela não protege contra EPI, tá? Ela não é um EPI. Sabe o que ela faz? Para quem me perguntou, eu te protejo e você me protege. Por quê? Se eu estou usando uma máscara de pano, lembra dos milhões de partículas? As 1 milhão de partículas, ela não vai ser, ela vai atenuar no nosso ambiente aquela quantidade de partículas, tá? Então eu vou evitar de estar aí expelindo partículas no nosso ambiente, tá? Vou mostrar o desenho novamente, tem alguém querendo ver o desenho aqui. Essa é a máscara de pano, a fibra da máscara de pano, tá? Essa é a fibra da PFF ou os filtros PFF, tá? Por isso aqui retém as partículas, tá? Então se há as partículas. Sérgio, na verdade é um paliativo. Eu vou usar a máscara de pano para evitar distribuir o vírus pela cidade, né? O certo, se a gente pudesse, também não é nem legal a gente usar, não é nem bom a gente usar a P2 ou a P3, tá? Se for comprar, compra P1. Compra P1, porque a P2 e a P3 está faltando nos hospitais, está faltando no ambiente hospitalar, está faltando nos lugares, tá? Então temos que deixar isso reservado para os profissionais que realmente vão precisar. Utilize a máscara de pano. Utilize a máscara de pano para que você possa me proteger. E eu uso a minha para que eu possa te proteger, tá? E os outros, eu acho que o mais importante, além da máscara, mais eficiente que a máscara de pano, chama isso aqui, ó, higienização das mãos, tá? Vamos higienizar as mãos com álcool, e a melhor solução mesmo chama água e sabão, tá? Água e sabão e bem lavado, tá? Então, água e sabão e bem lavado. Pessoal, então deixo o recado para vocês aí. Use máscara. Se puder, fique em casa. Caso tenha alguma pergunta, acho que eu já respondi algumas aqui, deixa aí no direct para nós aí. Mas use máscara de pano. Lembre-se, usa a máscara de pano, sempre limpa, e que você vai me proteger. E eu vou te proteger, e assim vamos proteger todos. Obrigado a vocês que entraram nessa live aí. E a gente agradece o Senai, agradece as pessoas aí. E estou esperando vocês nas próximas lives, hein? Tem live essa semana, acompanhe as lives do Senai. Instagram Senai Canaã e acompanhe as lives. Obrigado a todos, boa tarde, boa semana e encontramos aí aqui no Senai. Quem quiser fazer o curso vem aqui e estamos à disposição de vocês, tá? Procure o Senai para se capacitar.